Então vamos lá, cara, assim, análise do jogo, tá? Vamos nessa. Neymar não entrou, mas quem entrou no meio do jogo, no início do segundo tempo, e na minha opinião mudou o jogo, foi o Endrick. Nem tanto pelo que ele fez em campo, mas pela mudança de disposição tática do time, né? O Brasil que começou o jogo naquele 4-3-3 com o Ryan muito centralizado no início do jogo, acabou fazendo essa inversão para um 4-2-4, que era aquela formação que o Ancelotti vinha testando muito, principalmente antes da Copa do Mundo, e dessa vez funcionou, né, cara? Eu acho que o Brasil ganhou volume ofensivo e conseguiu ir pressionando o Japão, até encontrar o gol de empate e depois a virada. Assim, muito pela vontade, a base da vontade, a base ali do abafa, da pressão, mais do que por uma criação de jogadas assim espetacular. Mais ou menos o que aconteceu contra a Escócia, só que numa dinâmica de jogo diferente, na minha opinião. Cara, eu acho que o Brasil no segundo tempo, né, é um jogo muito difícil, tá? Contra o Japão jogou muito bem, taticamente é um time muito ajeitado, entrosado, já joga junto há muito tempo, é uma seleção realmente montada, que não tem tem bons jogadores, mas nenhum gênio da bola, mas é muito bem armada, muito bem montada, e assim, para furar a retranca do Japão, depois que o Japão fez 1-0, né, no segundo tempo, justamente, o Ancelotti abriu o campo, o Borges já falava sobre isso, né, você dá campo ali pelas laterais, para você conseguir tirar um pouco aquela meiuca, aquele miolo de zaga do Japão que estava muito congestionado. Valeu, então ele bota o Endrick, traz o Ryan mais para a ponta, jogadas sempre no Ryan na ponta, né? O Vinícius também aparecendo muito bem, não se escondeu em nenhum momento do jogo, foi para cima, tentou, quase fez um gol épico, né? A bola foi na trave. O Brasil, no segundo tempo, voltou com postura de Brasil, voltou querendo ganhar o jogo, com aquela imposição física, tática, amassou o Japão o tempo todo. O Japão não ofereceu perigo no segundo tempo para o Brasil, e eu acho que as mudanças do Ancelotti contribuíram para isso. O Endrick tem essa mentalidade de... Você olha para o Endrick, você vê ele concentrado, querendo fazer gol ou querendo ajudar, sabe? Eu identifico isso, eu acho que foi a mexida certa, eu botaria o Endrick mesmo. O Neymar, ele ficou receoso por conta de uma possível prorrogação, né? Tanto que o gol do Brasil sai aos 49 do segundo tempo, e aí você poupa o Neymar, teoricamente jogaria o próximo jogo nas oitavas de final, mas eu acho que o mais importante foi a postura no segundo tempo do Brasil, as substituições, a redenção do Casimiro, que errou ali, né, não vinha fazendo um bom jogo e acaba fazendo o gol de empate. Enfim, acho que o Brasil teve o espírito de Brasil, a camisa pesou, os jogadores se dedicaram, deram a vida em cada bola e a gente saiu com a vitória hoje. Achei o primeiro tempo um pouco esquisito, achei o Brasil um pouco nervoso no início do jogo, lembrou um pouquinho assim o início do Brasil e Marrocos, errando passes. Mas o Japão, ao mesmo tempo também, agora pensando, né, a adrenalina baixando e a gente pensando com mais frieza, o Japão também não chegava a ameaçar a seleção brasileira, né? A gente imaginava o Japão conseguindo dar mais espetadas, como que eles fizeram no gol do Japão, né? O Japão não conseguiu tanto essa jogada de contra-ataque, e o primeiro gol do Japão sai muito mais de uma falha individual do Brasil, um erro ali na saída de jogo, né, e uma recomposição defensiva que talvez tenha sido falha, né? A gente estava falando aqui do Gabriel Magalhães, que talvez ele tenha dado um passo atrás a mais, né, nesse momento em que o time recuava para tentar evitar o gol do Japão. Um chute também muito feliz, né? A gente falou aqui que talvez fosse defensável para o Alisson. Não sei se era defensável ou não, tá? Agora pensando com mais frieza. Foi um chute muito... O jogador japonês, o Sano, né? Acertou um chute de rara felicidade, né? Rasteiro no cantinho, potente. Que é uma das bolas mais difíceis para o goleiro, rasteiro forte no canto, né, cara? Exatamente. E aí o que se sucedeu depois do gol do Japão, que foi, na minha opinião, o mais preocupante desse primeiro tempo, que foi a seleção brasileira nervosa, né? Começou a apresentar falhas individuais, erros de passe e pouca criação ofensiva, né, cara? Assim, pouca inspiração, né? O Brasil batalhou por todo o tempo, mas faltou inspiração e, na minha opinião, muito por conta da formação tática. Como você vinha falando, a gente viu no primeiro tempo um Ryan muito centralizado e disputando no centro da área com sempre com marcação dupla em cima 2-3 dele. Ali em cima, estava muito dando cachotado. Essa amplitude pela direita, por sua vez, era o Danilo, né? Que é um jogador que atualmente já não consegue mais ter aquela intensidade ofensiva toda para produzir, para chegar no fundo. Então, acabava que o Vini ficava pela esquerda, tentando resolver ali individualmente,
e ninguém na direita ali para apoiar o Danilo, né, para colar com ele, para fazer as jogadas, para fazer as tabelas. Com a entrada do Endrick no segundo tempo, isso muda, como você falou, Rogério, porque o Ryan ele consegue se deslocar mais para a direita, ele fica mais preso ali naquele corredor, fazendo uma função tática mais simples e talvez mais adequada às características dele. O Vini pela esquerda e a gente fica com 2 jogadores centralizados. Gabriel Martinelli entrou bem no finalzinho do jogo. Foi criticado aqui pelo pessoal. Foi criticado aqui. Bruno Guimarães, grande jogo do Bruno Guimarães. Mais uma principalmente assistência no segundo tempo. Com a saída do Paquetá, né, que saiu machucado, saiu sentindo no intervalo. Paquetá e Casimiro, os dois saíram machucados, tá, galera? É verdade. O Bruno acabou assumindo mais esse protagonismo na criação das jogadas e foi fundamental com um passe brilhante, cara. Passe brilhante que o Bruno deu no segundo gol ali do Brasil, né, no gol da virada. O Bruno deu um passe pro Martinelli, o Martinelli na cara do gol tocou na saída do goleiro. Para fechar aqui o meu comentário, Casemiro hoje foi aquele dia de um dia de amor e ódio pelo Casemiro, né? Tava muito mal no jogo, vamos ser sinceros aqui. Tava ódio e ódio, né? O início aqui não foi tão legal. Tava dando muito espaço na marcação, tomou um cartão bobo logo no início do jogo. A gente ficou preocupado aqui com a manutenção dele por conta desse cartão, se ele precisasse parar alguma jogada. Mas, por outro lado, tava lá para fazer o gol de empate do Brasil, a testada maravilhosa do Casemiro, belo gol. Cruzamento do Gabriel Magalhães, né? Cruzamento do Gabriel Magalhães, que apareceu algumas vezes fazendo isso, né, cara? Aquele cruzamento ali. O Japão ficava muito atrás e o Brasil ficava rodando bola com os zagueiros, laterais, e tentavam furar essa zaga do Japão, né? Então chegavam muito perto ali do bico da grande área. Numa dessas, o Gabriel cruzou lá no segundo pau e o Casimiro muito bem posicionado ali na linha, né? Quase foi impedido, né? Mas tava até um pouquinho atrás ali do japonês. E foi muito feliz, a testada muito bonita. Lembrando, Fernando, que o Brasil, desde o início do segundo tempo, pressionou o Japão, teve 2 oportunidades, 2 bolas... Amassou, 2 bolas na trave, sabe? Então, assim, o Brasil mereceu. O primeiro tempo foi um primeiro tempo muito nervoso para esquecer, mas o segundo tempo foi um segundo tempo de Brasil, de imposição, de camisa, de tradição, sabe? E, pô, que bom que a gente passou. E volta a falar, que vitória. E assim, toda a Copa que o Brasil ganha tem aquele jogo que é o jogo mais difícil, que é aquele jogo que quase perdeu, né? Em 2002 foi contra a Bélgica, em 94 foi contra os Estados Unidos com menos um jogador, gol do Bebeto, passe do Romário, no segundo tempo, 1-0 só, os Estados Unidos, um azarão danado. Os Estados Unidos não tinha essa seleção que tinha hoje, era uma seleção meio que... Era um jogador amador jogando na zaga, que era o Alex Lalas, entendeu? Então... Sim, que jogo do Brasil. Geralmente, esses jogos super difíceis, né? Eles não são contra aqueles times da primeira prateleira, né? Sim, exato. A Bélgica em 2002 não era o que a Bélgica acabou se tornando. Não era a geração belga, não era a geração belga. E, cara, assim, só para finalizar, então, assim, essa análise individual, a gente precisa falar do Vini Júnior também, né? Porque se ele não foi decisivo no ponto de vista de fazer os gols ou dar assistências, como no último jogo, cara, ele chamou novamente o jogo para si. Eu tô gostando muito do Vini Júnior nessa Copa do Mundo. Chamou o jogo para si. Em muitos momentos, quando o time pareceu inseguro, a bola chegava nele e ele tomava as decisões certas, driblava quando tinha que driblar, procurava o passe no momento em que se via ali cercado. E ele quase meteu um gol antológico, que seria, assim, o gol mais bonito, pelo menos, que eu lembro de ter visto em Copas do Mundo, cara. Se ele mete aquele gol, ele é lançado e domina com uma bola meio dividida. No domínio, ele já dá uma caneta no marcador e bota a bola para frente. Vai dominando a bola, vai levando a bola até a entrada da área. Dentro da área, ele leva para o pé direito, como quem fosse chutar de chapa ou procurar um passe. Ele leva os 2 na marcação nesse momento, os 2 marcadores japoneses na marcação, e aí ele corta para a esquerda, cara, e fica meio que assim, cara a cara com o goleiro. Naquele momento, ele tenta dar de direita mesmo, né? Ele tenta dar meio que de biquinho. Com a parte externa ali do pé, né? Exato. Né? Ele não foi pro chute cruzado de esquerda. E nessa ele acabou surpreendendo também o goleiro do Japão, que fez uma defesa absurda. A bola bate, né? A gente viu aqui na câmera lenta, a bola bate na mão, na pontinha dos dedos, na pontinha da luva do goleiro do Japão, vai na trave e, enfim, quase que o Vini marca um gol de placa. Muito bom o goleiro, o Suzuki, fez boas intervenções, cara, ali, goleiraço, né? Antônio, sua opinião aí sobre o jogo também? Então, cara, na minha opinião, foram 2 jogos. Primeiro tempo e segundo tempo. Primeiro tempo o Brasil estava muito nervoso, como vocês falaram, mas se a gente for analisar friamente, os números não mostram isso. Mostram, eu até puxei aqui nas estatísticas, o Brasil dominou o jogo inteiro, né, desde o primeiro tempo até o segundo,
Mas pelo nervosismo que até o Fernando falou, parece que foram 2 jogos. Primeiro tempo, o Brasil não estava taticamente da forma que a gente já vinha se acostumando vendo eles jogarem. O segundo tempo já veio com o Endrick mais centralizado, que nem o Fernando falou, e isso liberou muito pro Ryan subir mais a linha e o Danilo ficar mais atrás, porque quem estava subindo a ponta era o Danilo. Verdade. E aí isso também traz uma segurança maior. Falando de quem eu mais perturbei nesse jogo, que foi o Casemiro. Cara, é um pouco preocupante o Casemiro no primeiro tempo, o que ele fez de tomar aquele cartão uns 11 minutos, porque hoje passou ileso. Mas pode ser que mais pra frente não passe. Então a gente tem que tomar esse cuidado de não fazer uma falta boba no meio de campo. E é o que a gente vem falando desde o jogo contra o Marrocos. Desde antes da Copa, né? Falou, meu Casemiro, quando voltar na marcação. Foi exatamente esse cenário. O Japão com o campo aberto e o Casemiro vai dar um carrinho por trás, o amarelo. Que bom que não saiu o gol, que bom que não foi expulso e conseguiu se controlar para não tomar um segundo amarelo durante o jogo. Exato. Agora é ver também a questão de contusão dele, do Paquetá, se é alguma coisa grave, se é só um cansaço muscular. Se Deus quiser, é só um cansaço muscular. Vinícius Júnior novamente jogando muito bem, mas dessa vez a atenção da zaga do Japão foi muito forte em cima dele. Tá tudo marcado. Muito. Todas as vezes que ele recebia a bola era 2, 3 em cima. E uma coisa que eu não percebi hoje no jogo, que eu sinto muita falta, é uma aproximação maior do meio de campo da seleção brasileira quando essa bola vai nele. Porque, às vezes, nem sempre ele vai conseguir ir pra cima, driblar 2, 3. Às vezes ele vai precisar fazer aquilo que o Neymar fez em 2022. Tocar no Paquetá, o Paquetá devolver pra ele entrar na área. Então, assim, a gente precisa também jogar um pouquinho mais próximo, né? As linhas um pouquinho mais próximas. Vamos pegar uns números aqui também da partida? A gente tem ali grandes chances criadas. O Brasil criou 4 e o Japão nenhuma, né? Até porque o gol do Japão não foi uma grande chance criada, foi um erro de passe, se não me engano, do Danilo, né? Que acabou ocasionando o gol. A gente tem 19 finalizações contra 5 do Japão. Defesas do goleiro. A gente teve uma só do Alisson e 4 do nosso... 4 boas defesas do Suzuki, sendo umas 2 absurdas. O time do Japão fez 13 faltas, a gente fez 4. Esse número me chamou a atenção, cara. A gente fez muito pouca falta. Muita pouca falta. Conseguiu controlar o psicológico. Uma coisa que a gente tinha falado, realmente... Lá no gol do Japão, por exemplo, a gente poderia ter feito... O Casemiro poderia, mas ele também já estava amarelado ali, né? Verdade. Tem esse detalhe. É verdade. Mas uma coisa que a gente vem falado nas últimas lives, e que é a realidade, o Brasil... A gente não sabia se o Brasil tinha psicológico para virar um jogo difícil. Ponto. A gente agora sabe. Teve psicológico, teve calma. Na frente da área, agora, o Martinelli teve a maturidade e a calma de achar... o Bruno Guimarães, de achar o Martinelli. Então, assim, beleza, psicológico a gente tem, mas a gente também não precisa sofrer, pelo amor de Deus. A gente não precisa sofrer. E outro ponto também que eu falei na última live, que eu volto a falar nessa. A gente ainda não é o favorito, a gente não entrou nessa Copa como favorito, mas cada passo que a gente for dando, a gente vai se formando mais com chances de chegar lá. Concordo, cara, Entendeu? concordo. Acho que jogos como hoje, e aí concordando e complementando o que você falou, eles servem para dar mais corpo ao time, né? Fazer com que o time amadureça. Porque esse time ainda pouco mais. jogou junto com o Ancelotti, né? É verdade. Então, assim, a gente já teve uma estreia muito ruim, que o time foi muito criticado e o time conseguiu dar a volta por cima na primeira fase da Copa. Isso faz um time virar um time. Um jogo como hoje, um mata-mata, em que você vira o primeiro tempo perdendo. Cara, isso faz o time novamente encorpar. Se a gente se vir novamente nessa Copa do Mundo numa situação parecida, o que passa na cabeça do jogador dentro do campo é o seguinte, cara, a gente já viveu isso, a gente já passou por isso e a gente conseguiu. Então, jogos como hoje, mais do que o resultado, mais do que a classificação, são jogos que fazem um time virar um time vencedor. Da cancha, né? Da experiência, da moral, da confiança pro time. Eu ia pontuar isso pra gente finalizar a nossa análise aqui também. Justamente, eu acho que jogos como esse fazem o time crescer ainda mais na competição e caso passe por momentos parecidos, já sabe que teve um exemplo de um jogo tão difícil quanto e conseguiu superar esse momento. Baita vitória da seleção brasileira. Baita vitória. Pra gente fechar muito rapidamente, Noruega ou Costa do Marfim? Qual que você prefere pegar? Cara, eu acho que eu prefiro pegar a Costa do Marfim. Eu acho que a Noruega tem jogadores melhores de mais qualidade. Um dos melhores centroavantes do mundo, que é o Haaland, tem um bom meio campo, uma defesa boa, um time alto também. Então eu prefiro pegar a Costa do Marfim e acho um jogo duríssimo pra Noruega, tá? A Costa do Marfim tá jogando bem. Eu prefiro pegar a Costa do Marfim. Desculpa, eu prefiro pegar a Noruega, mas eu acho que passa a Costa do Marfim, tá? Eu prefiro pegar a Noruega porque, cara, a Noruega é o seguinte, bota 2 em cima do Haaland e a gente sabe mais ou menos que é um futebol mais previsível. Mas eu acho que a Costa do Marfim passa
para contrariar o que todo mundo tá achando. E para os números, para a estatística, é melhor pegar a Costa do Marfim. Afinal de contas, a estatística contra a Noruega do Brasil é péssima. O Brasil nunca venceu a Noruega, né? Em Copas do Mundo, inclusive, em 98, acabou perdendo. Você sabe que lá nos Estados Unidos eu encontrava uns noruegueses, né? E aí, aquele papo assim, né? Papo de bar. Eu falava, pô, mas calma aí, cara. Se a gente se cruzar, eu já ganhei 5 vezes esse torneio. Ó, quantas estrelas tem aqui na minha camisa? E os caras falavam, vocês ganharam 5 vezes, mas vocês nunca ganharam da gente. Eu falava, puta, é verdade. Aquele gol do Torian Deflo, né? Que ele dá aquela deitadinha assim, histórico. Então é isso, gente. Brasil e Noruega ou Costa do Marfim. Quando que é mesmo, hein? Me lembra aí. Domingo. No próximo domingo. Então No temos próximo domingo. uma semana para descansar, ver se a galera consegue se para recuperar. recuperar Paquetá e Casemiro, que saíram sentindo hoje, né? Os dois saindo com aparência de lesão muscular. O Paquetá saiu assim, sentindo bem mais, né? O Casemiro parece ser virilha, o Paquetá alguma coisa ou no tornozelo ou panturrilha, não sei, mas parece que o Paquetá é algo mais sério, não sei se volta pro próximo jogo. Lembrando que o Rafinha já estava treinando sem dores, pode ser uma novidade no banco de reservas no próximo jogo também. E assim, por mais que ele não estivesse bem no início da Copa, é um grande jogador, é uma estrela do futebol mundial e a gente conta sim com ele. Acho que o Brasil, caminhando devagarzinho, a gente chega lá. É isso, galera. Então, para fechar, melhor em campo. Bruno Guimarães. Bruno Guimarães. Vamos de Bruno Guimarães, mais uma 3 a 0. assistência, 3-0, unânime, jogando muita bola, cresceu muito com o Ancelotti. É isso, galera. O Hexa vem, É nosso. é nosso. Valeu, Antônio. Tá feita a análise aqui.